Muito bem, pessoal. Então, o nosso assunto agora é banco de dados. Iniciamos aqui o nosso curso e nessa primeira aula a gente vai fazer um comentário sobre a ementa muito rapidamente, depois a gente já vai passar para o conteúdo. Vou mostrar para vocês alguns tutoriais que eu estou disponibilizando. Já coloquei os softwares que nós vamos utilizar lá no Classroom, a instalação lá para quem quiser fazer em casa. Aqui no laboratório nós vamos utilizar, já estão instalados. Então, vamos lá, vamos iniciar. Vou já iniciar aqui compartilhando a tela. Tela compartilhada. E nós começamos aqui com a ementa. Uma ementa reduzida, né, que a gente vai falar sobre gestão de projetos ou de projeto de banco de dados, tá? Muito bem, então a gente vai falar sobre os conceitos, fundamentos, a gente vai dar uma passada no que diz respeito à parte conceitual, depois vamos falar sobre a parte de restrições de integridade. Gente, só um minutinho, deixa eu desligar meu WhatsApp aqui para não ficar fazendo barulho. Ok. Vamos falar sobre as formas normais, integridade, restrições de integridade, vamos falar muito sobre SQL, vamos abordar as partes da DDL, vocês vão entender o que é isso, também a DML, vamos falar sobre álgebra relacional, vamos falar sobre transações, concorrência, segurança, e vamos destrinchar essa parte aí do SQL, que é uma linguagem. Okay? Então, a base toda é essa, vamos fazer uma abordagem muito legal sobre esse tema que é tão importante. A gente fala muito sobre programação, sobre desenvolvimento, software, e tudo isso passa pela parte de dados. Inicialmente, vocês já tiveram a disciplina de conceitual, né, de entidades e relacionamentos. Então, tá isso, a gente vai botar a mão na massa, partir já para o projeto lógico e o projeto físico, onde nós vamos criar já as nossas tabelas, os nossos esquemas, como também as nossas tabelas, implementando toda aquela chave primária, chave estrangeira, chave secundária, vamos abordar tudo isso aí. E, principalmente, na prática também, tá? Então, a gente vai ter sempre uma parte conceitual das nossas aulas, onde a gente vai estar gravando aqui, vou estar apresentando os conceitos, desenvolvendo algumas atividades práticas, mesmo aqui nas aulas gravadas, e aí a gente encerra a aula, o conteúdo, e a gente fecha e parte para a parte prática aqui do laboratório, com exercícios, né? Para a gente poder desenvolver nessa disciplina. Muito bem, estou apresentando aqui também uma bibliografia básica e complementar, e tudo isso já é disponível lá no nosso Classroom. Vamos agora para o segundo material, que é o mais importante, que é o nosso material principal de hoje. Vamos fazer uma introdução ao banco de dados. Então, no decorrer dessa aula, eu vou estar mostrando os materiais complementares, que diz respeito aos tutoriais, para a instalação dos softwares que a gente vai utilizar. Tá? Então, dentro dessa aula aqui, já vou fazer esses comentários. E vou abrir, inclusive, a apresentação que eu preparei para esses tutoriais. Tá? Então, vamos lá. Nosso objetivo aqui é introduzir essa disciplina na aula de hoje. Tá? Vamos lá. Então, a gente começa essa nossa jornada mostrando a importância e os fundamentos dos bancos de dados. A gente vai entender como essa tecnologia central se desenvolveu e por que ela é indispensável na gestão moderna das informações. Hoje em dia, não existe um sistema que não utilize banco de dados. Se o banco de dados ele é relacional, orientado a objeto, NoSQL, aí é outra história. Né? O fato é que a gente vai guardar os nossos dados e a gente vai transformar em informações em algum lugar. E esse algum lugar
no nosso caso aqui, serão bancos de dados relacionais. Tá? Conceitos básicos de banco de dados. O banco de dados é um conjunto organizado de dados, geralmente armazenado e acessado eletronicamente. Ok, conceito básico. Vamos considerar o exemplo de um sistema de gerenciamento de biblioteca, onde livros, autores e empréstimos são gerenciados por meio de um banco de dados. Então, nesse universo aí de biblioteca, vocês já estudaram a parte de modelagem de dados. Obviamente, nós temos lá nossas entidades, por exemplo, faz parte de uma entidade. Qual é a característica de uma entidade? Se vocês se lembram, ele possui um atributo identificador, tá? E é chamado de chave primária. Essa é a característica principal de uma entidade. Eu tenho também uma entidade de autores. Agora, eu tenho também os empréstimos, que podem ser considerados também como entidade ou relacionamentos entre os livros e os usuários, né? Aquelas pessoas que vão tomar o empréstimo dos livros na biblioteca. Tá? Então, todos esses conceitos aí, agora a gente vai botar a mão na massa, vamos implementar isso de acordo com o gerenciador de banco de dados, dentro de um sistema de gerenciamento de banco de dados. História dos bancos de dados. Vamos lá. A história dos bancos de dados é uma história de constante inovação. Vocês vejam que, atualmente, nós temos bancos de dados orientados a objetos, que é um paradigma novo que surgiu já alguns anos atrás, e hoje em dia faz parte do universo de banco de dados. Né? Desde os primeiros sistemas de arquivos sequenciais até os complexos bancos de dados relacionais e NoSQL, que a gente vai ver tudo isso, né, no decorrer das aulas, essa evolução reflete a crescente necessidade de gerenciar informações de maneira eficiente e acessível. E qual a importância dos bancos de dados nas organizações, nas empresas? Os bancos de dados são o coração das operações de quase todas as organizações modernas. Eles permitem desde a gestão de informações de clientes em um sistema CRM, e a gente já falou muito aqui sobre esse sistema CRM de software, né? São sistemas que envolvem vários módulos que atendem a uma instituição assim de uma forma geral, até a análise de grandes volumes de dados para insights estratégicos. A gente também já falou isso nas últimas aulas, falamos, aliás, nas aulas que nós estamos tendo de gestão de processos. Por exemplo, o uso de banco de dados para análise de comportamento de compra online. Ele revolucionou o marketing digital. Então, hoje, quando você vai fazer uma compra online, vocês observem que isso faz parte do nosso trabalho aqui, né, como desenvolvedor. Você utiliza aí um software web, né, um software desenvolvido de acordo com a programação web, onde o usuário ele pode, a partir da sua identificação, montar um carrinho de compras, né, botar lá tudo que ele está querendo comprar, independente da categoria do produto, né? O cara está comprando, vai colocando. Se eu estiver fazendo aqui um sistema de uma livraria online, então, o cara vai coletar lá os livros, vai encher o carrinho, e no final das contas eu vou contabilizar o que ele comprou, já emito uma nota para ele, já permito, inclusive, que ele pague, né, online. A gente faz tudo isso por meio de um sistema. E tudo isso gerando as informações em banco de dados. As informações sendo administradas por um gerenciador de banco de dados. Bom, então, vamos começar já com uma atividade. Vamos chamar isso de projeto de banco de dados simples. Então, imagine que você é um gestor da área de tecnologia, de uma pequena empresa, e você precisa desenvolver um banco de dados para você gerenciar lá o seu estoque. Quero fazer um controle de estoque.
Eu gosto muito desse tipo de projeto, controle de estoque. Tanto nas aulas de programação que eu atuo aqui, eu gosto sempre de utilizar esse exemplo. É muito legal. Inclusive, nas minhas aulas de programação que eu implemento cadastramento de produto, consulta e essas coisas todas, vendas, a gente faz tudo utilizando o banco de dados e acaba utilizando isso aqui nas nossas aulas. Então, os dados a serem gerenciados incluem informações do produto. Então, por exemplo, o Marcos, quais seriam aí algumas informações para produtos? Eu sugeri aqui nome do produto, a categoria do produto, e essa categoria, de acordo com a minha classificação, né, eu vou deixar aberto para o usuário definir a categoria, um preço que eu vou utilizar. Tá? Eu não coloquei aqui, mas imaginem que dentro de um cadastro de produto, a gente vai ver isso, inclusive, acredito que vocês tenham tido essa abordagem lá na modelagem conceitual, eu vou avaliar, inclusive, se dentro do meu universo de dados, aquela informação, aquele dado, ele vai, de fato, ser classificado como um dado que vai originar uma tabela ou não. Por exemplo, quando eu falo de produto, eu vou criar uma tabela, concorda? Eu tenho uma entidade de produto, tudo bem? Todos concordam comigo? Tem uma entidade de produto. E essa entidade tem lá o nome do produto, um código, posso ter um ID, um identificador, a categoria do produto. Tá? Agora, vamos imaginar o seguinte, tem o preço também, né? Isso vai ser um atributo. Então, cada atributo tem a sua característica. Agora, a categoria, eu vou relacionar essa minha tabela ou essa minha entidade de produto com uma outra tabela de categoria. Por quê? Porque o usuário fica livre para ele poder definir o que ele quiser. Tá certo? Então, eu vou, inclusive, abrir um parênteses aqui e vou mostrar para vocês o seguinte aqui. Ó. Deixa eu abrir aqui o meu Workbench. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês isso, tá? Workbench. Esse softwarezinho aqui que nós vamos utilizar. Não vou entrar em muitos detalhes agora, vou deixar para depois. Mas eu quero só mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Muito bem. Então, olha aqui, ó. Eu não vou entrar em detalhes do software e tal, tá, pessoal? Isso aí a gente vai falar depois com mais calma, mas eu quero só mostrar para vocês o seguinte. Eu tenho um produto aqui, ó. Tem um produto. E aqui eu tenho uma estrutura. Essas colunas que eu tenho aqui, tá pequenininho, mas eu vou ler para vocês, tá? Ó, código, SKU, nome, descrição, valor, teor alcoólico, comissão, sabor, origem, código do estilo, quantidade em estoque. Então, eu tenho tudo isso aqui. Tá? Aqui no nosso material, eu coloquei isso aqui. Ó. Tem um produto, tem nome, categoria, preço. Aqui seriam esses atributos que eu tenho. Tenho esses dados aqui. Se eu quiser abrir essa tabela de produto para visualizar os dados, eu já fiz aqui. Ó. Eu utilizei aqui uma instrução SQL, que vocês também vão aprender no decorrer do curso. E aqui ele trouxe os dados para mim. Ó. Por exemplo, toda essa estrutura que foi catalogada aqui, eu tenho aqui na horizontal. E todos os dados em formato de tabela. Isso é o software que está me proporcionando verificar isso. Então, eu tenho aqui um ID, que eu chamei de código, um SKU, que é um código, uma identificação interna que eu utilizo com relação ao produto. Eu tenho o nome do produto, eu tenho a descrição, eu tenho o valor, o teor alcoólico aqui. Por exemplo, eu estou falando, imagina que eu estou trabalhando aqui com uma tabela de vinhos, por exemplo, ou então de sucos. Né? Então, eu tenho lá o teor alcoólico, tenho o valor da comissão, eu tenho aqui o sabor, eu tenho aqui a origem, eu tenho aqui o código do estilo, eu tenho a quantidade em estoque e só. Vamos considerar esses dados. Então, agora eu vou abrir uma outra tabela, porque eu tenho aqui ó,
um atributo aqui, um campo, chamado código estilo. Esse código estilo, ele é mais ou menos essa espécie de categoria que eu tenho aqui, ó, do produto. Então, nesse estilo, eu tenho uma outra tabela dentro do meu esquema chamada estilo. Está aqui, ó. Estilo. Quais são as colunas? Quais são os atributos? Eu tenho código e nome. Identificador e o nome. Eu quero abrir essa tabela de estilo. Então, eu venho aqui e vou abrir essa tabela de estilo. Ok. Então, aqui eu estou tratando de um sistema de sucos, né? Um estoque de sucos. Então, eu tenho aqui os estilos. Olha, eu tenho um suco do tipo chá verde, de uva, de limão, de couve, doce, manga. Isso aqui fica aberto. Se o usuário quiser inserir outros estilos de suco, ele vai ficar à vontade para colocar. Eu não delimitei o universo de dados para essa tabela, no caso, tabela de estilos, tá? Aí eu volto aqui para produtos. Então, você vê que aqui eu tenho o código do estilo. Por exemplo, esse produto aqui, ó, esse primeiro produto, ele tem estilo 1. Qual seria o estilo 1? Seria chá verde. Tá? Então, aquilo ali é um produto tipo chá verde. É uma bebida do tipo de chá verde. Ok? Então, isso aqui é para vocês terem uma ideia que a gente vai trabalhar. Voltando para cá, eu tenho aqui estoque, por exemplo, quantidade em estoque. Vocês viram que eu tenho aqui um campinho chamado quantidade de estoque. Ok? Agora, só quero fazer um comentário com vocês de que quando a gente trabalha com uma entidade do tipo produto e a gente vai implementar isso aqui no banco de dados, a gente tem que avaliar se esse dado ele vai originar uma outra tabela, relacionamento, como foi o caso da categoria aqui, ou, nesse meu exemplo aqui, o estilo, ou eu posso criar um item de dado aqui que pode dar a impressão de que vai ser necessária a criação de uma outra tabela, mas muitas vezes não. Isso vai ser definido pelo universo de dados que eu vou utilizar, pelo domínio de dados daquele atributo, daquele dado. Por exemplo, imagine que eu criei aqui uma tabela, um atributo, um campo, tá? Criei um campo, essa minha tabela de produto, chamada sabor. Vamos pensar o seguinte, dentro do universo de sucos, eu tenho o sabor suave, o sabor frutada, o sabor doce e talvez aí uns 2 ou 3 sabores. Eu criei um outro tipo também chamado de origem, porque eu quero caracterizar se aquele suco ele é nacional ou ele é internacional, se ele é importado. Então, eu criei um outro campo, um outro atributo aqui para definir isso. Aí a pergunta que eu coloco para vocês é a seguinte, esses dados aqui, esses valores, eles são delimitados. Ele tem um universo, ele tem uma característica. Essa origem vai ser internacional ou nacional. O valor? Até poderia, mas no meu universo de dados aqui, eu, como analista, defini que só vai ter esses dois tipos de dados. Tá? No caso do sabor, a mesma coisa, eu defini esses 3 sabores. No caso do estilo, eu que sou um projetista do banco, eu não consigo definir quais são os estilos que serão criados. Isso vai ficar a cargo do usuário. Por isso, foi criada uma outra tabela, tá? Chamada estilo. Eu mostrei para vocês aqui. E uma terceira situação, que são aqueles valores dinâmicos, são chamados de atômicos. Por exemplo, quantidade de estoque são valores que você vai informar. Qual a quantidade de estoque? Bom, para o primeiro produto aqui eu tenho 5 no estoque. Para o segundo eu tenho 10. Para o terceiro eu tenho 50. E aí por aí vai. No caso do valor do produto, é um valor atômico também. O valor vai depender do valor que ele atribui lá. Entendeu? Mas não existe assim um domínio. Não, é um dado diferente, por exemplo, da origem e do sabor. Porque na origem do sabor eu tenho como definir qual vai ser o valor. Estão entendendo, pessoal? Estão entendendo? No caso do estilo, existe também um universo de dados, só que isso é de acordo com o quê? Com uma outra entidade que vai definir o quê? Uma integridade, que a gente vai ter que implementar. Então, quando o usuário for cadastrar na tabela de produto o estilo, eu vou validar com a tabela de estilo.
só pode inserir aqui um estilo de produto que esteja na tabela de estilo, ok? Ou seja, no meu exemplo aqui, só vai poder ser o quê? Ou chá verde, ou uva, limão ou couve, certo? Ou doce ou manga, tudo bem? Por enquanto, se o usuário colocar mais aqui, né, ele vai poder colocar mais. Agora, no caso do produto, aqui, ó, a quantidade é o usuário que vai colocar. O valor é o usuário que vai colocar. Muito embora, no caso da quantidade aqui, eu possa ter um controle automatizado, né, sobre isso, né? Posso fazer um controle. Se eu fizer se o meu sistema prevê, digamos assim, na medida que eu for tirando do estoque, eu vou subtraindo a quantidade. Eu vou inserindo no estoque, eu vou automaticamente, por meio de um outro processo, inserir os dados aqui. Tá? Então, isso é para vocês terem uma ideia da característica de cada um dos atributos, de cada um dos campos. Esse atributo, por exemplo, ó, o sabor e origem, nós chamamos de campos enumerados. Por quê? Porque eu defino quais são os domínios que eu vou ter para eles. Ok? Então, a gente volta agora para a nossa apresentação, para vocês terem uma ideia da grandeza que é isso, né? O que a gente vai ter que estudar. Tá? Então, eu coloco aqui, como ainda no enunciado da atividade, escreva como você organizaria esses dados em um banco de dados. Então, olha só, qual seria a solução? Primeiro ponto, eu tenho que fazer uma análise de requisitos. Eu vou me reportar agora à engenharia de software. A estrutura organizacional da minha modelagem vai ser toda submetida a uma série de etapas que eu vou ter que definir. A primeira seria uma análise de requisitos. Eu vou identificar todas as informações necessárias que precisam ser armazenadas no banco de dados. E isso aí vai fazer parte, inclusive, da minha parte conceitual. Né? A parte que vai... O primeiro passo que vai ser a construção de um diagrama de entidade de relacionamentos. Então, vou passar para isso. Ó, segundo ponto, projeto conceitual. Então, uma vez que eu fiz uma análise, um levantamento com os meus usuários com relação ao meu projeto de dados, eu vou construir um modelo conceitual. Lá na engenharia de software, seria o quê? Seria a parte do design, do desenho. Então, eu vou utilizar um diagrama, chamado diagrama de entidade de relacionamentos, para quê? Para poder fazer isso. Ó. Desenhar um diagrama, chamado entidade de relacionamento, identificando duas entidades principais. No nosso caso, produto e estoque. Imagine que eu tenho uma tabela de estoque, tá? Cada produto tem um nome, uma categoria e um preço. O estoque relaciona cada produto à sua quantidade disponível. Tá? Então, isso faz parte, deixa eu voltar aqui, tá? Da forma com que eu estou organizando o meu banco de dados. Então, vamos lá. Terceiro passo, projeto lógico. É aí que nós entramos. É aí que entra a nossa disciplina. Eu vou traduzir um diagrama de entidade de relacionamento para tabelas. Então, aquele produto que lá no diagrama de entidade de relacionamento era uma entidade, ele vai ser traduzido ou transformado para uma tabela, de acordo com o meu projeto lógico. Uma tabela produto com campos para ID. Esse ID vai ser a minha chave primária, a gente vai ver isso. Aliás, esses conceitos vocês já aprenderam na parte de entidades de relacionamento. Mas eu vou ter nome, eu vou ter categoria, vou ter preço. Esses serão os campos, aqui a gente chama de campos. Lá na modelagem conceitual, eu posso chamar de atributos, né? Uma tabela de estoque, com campos para ID do estoque, ID do produto e a quantidade de estoque. Tá? Então, esse é o projeto lógico. Isso aqui é o que a gente vai fazer nessa nossa disciplina. Próximo passo, implementação. Usar SQL para criar tabelas no sistema de gestão de banco de dados, que vai ser o nosso SGBD escolhido. Inserir dados de exemplo para teste. O que eu vou fazer, pessoal? Uma vez que eu defini o meu projeto lógico,
Agora eu tenho que escolher um gerenciador de banco de dados. No nosso caso, vou abrir um parênteses aqui e vou falar com vocês sobre o banco de dados que a gente vai utilizar. Que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar um banco de dados relacional chamado MySQL. Tá? Então, eu venho aqui, ó, vou mostrar para vocês que eu tenho. Deixa eu abrir aqui. Olha, eu tenho um tutorial que trata da parte da instalação. Opa, esse aqui não. Esse aqui. Opa. Deixa eu voltar aqui de novo. É esse aqui, ó. Ó. Esse material aqui já está lá disponível para vocês no Classroom, tá? O MySQL, ele é um gerenciador de banco de dados e ele implementa um modelo relacional e nessas versões mais atuais, ele faz, inclusive, a implementação das integridades. Nas versões primeiras, ele não fazia isso. Essa versão 5.5 é uma versão assim, bem bacana, que dá para a gente trabalhar legal, inclusive é que a gente vai utilizar aqui no laboratório. E eu compartilhei com vocês a instalação, inclusive lá no Classroom também. Tá? Vou até, inclusive, dar uma passadinha aqui, vou mostrar para vocês aqui no Classroom. Olha. Aqui no nosso Classroom, eu coloquei tudo isso aqui, ó. Tá? Já compartilhei todos esses materiais aqui. Quando vocês abrirem, vocês vão ter essa visão aqui, tá? Os PDFs da aula de hoje, os PDFs dos tutoriais de instalação e os dois softwares, tanto o MySQL e o Workbench, que eu vou falar daqui a pouquinho. Tá? Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Então, olha, vocês vão ter aqui passo a passo, desde o momento que você der um clique lá, duplo, no instalar, na instalação do MySQL, é só você seguir esse meu passo a passo aqui. Eu explico ponto a ponto o que vocês vão ter que fazer. Qualquer dúvida, é só falar comigo, só me dar um toque, tá bom? Coloque todos os comentários do que diz respeito àquele processo, para vocês não terem dúvidas nenhuma. Explico por detalhes, com detalhes, o significado de cada um desses itens aí. Tá? Todos eles, ó. Todo esse passo a passo. Tá bom? Bom, uma outra coisa, pegando o gancho, eu já vou aproveitar e já vou dar uma passada sobre esse ponto aqui, ó. A gente vai precisar, além de um banco de dados, a gente vai precisar de um software que vai me permitir executar as minhas instruções SQL. Eu vou falar mais sobre SQL, a gente vai ter uma aula mais detalhada sobre isso, mas eu tenho que ter uma maneira de pegar aquele meu projeto lógico e de fato, criar fisicamente aquela tabela de produto lá no meu banco de dados. No nosso caso aqui, o banco de dados MySQL. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso utilizando o Workbench, esse softwarezinho aqui, também gratuito, tá? E eu disponibilizei, compartilhei a versão que eu utilizo para a gente poder trabalhar de forma igual, né? A instalação é a mesma coisa, tá vendo? Eu mostro passo a passo como é que você faz a instalação do software, tá vendo? Ponto a ponto, tudo que você tem que fazer, está tudo aqui, tá? Todas as configurações, todos os detalhes. Quando a gente entrar na parte prática, a gente tiver uma parte prática, eu vou estar falando mais sobre isso, tá? Então, vamos dar sequência à nossa aula. Vamos lá. Então, voltamos aqui para o nosso material principal. Então, aqui foi o ponto que nós paramos, né? Eu estava falando sobre a implementação. Então, para a gente poder implementar, eu vou usar SQL, já escolhemos o nosso gerenciador de banco de dados, que é o MySQL, e a ferramenta que a gente vai manusear, que é o Workbench. Lembrando, pessoal, que o MySQL, ele tem nativamente, ele tem também uma possibilidade de você fazer essa manipulação de dados por meio dele. Só que não é uma forma, assim, tão amigável. Por isso, nós usamos o Workbench. Tá bom? Vamos lá. E o próximo passo, dentro desse universo aí os passos, né, que eu vou seguir para poder organizar o meu sistema, o próximo passo seria o teste e validação. Eu vou verificar se o banco de dados atende às necessidades da empresa, fazendo consultas SQL para testar a inserção, atualização e recuperação de dados. Tá?
Existe uma questão muito importante que diz respeito à parte de segurança, né? E performance. E escalabilidade, um outro item muito importante. O que vem a ser parte de, principalmente de escalabilidade? Você imagina, Marcos, que você fez um projeto de um sistema web, você vai compartilhar com seus usuários, tudo bem? Cara, você tem que fazer uma estimativa de quais serão ou qual será o universo de acessos àquelas informações. A concorrência, o universo de dados que você vai ter. Então, o seu projeto passa por isso. Então, se você fez uma projeção de ter, eu vou ter poucos acessos, o meu universo de dados não vai ser tão grande, você vai utilizar o MySQL. Vamos imaginar que numa primeira utilização, imagina um sistema da Receita Federal, no último dia da entrega da declaração de imposto de renda. Você já imagina o universo de acesso que vai ter? A concorrência que é, a inclusão no banco, toda aquela parafernália de acessos, de controle, de segurança. Imagina, um banco de dados MySQL não aguentaria. Né? Aí você teria que ter um banco de dados muito mais poderoso. Tá? Então, tudo isso tem que ser analisado. Isso diz respeito à escalabilidade. Quer dizer, a escalabilidade é a análise que você vai fazer do crescimento de acessos que o seu sistema vai ter e o crescimento de dados que ele vai ter. Tá? Então, isso é importante. A parte de segurança, né, eu já comentei, fundamental. E essa parte de atualização, né, que a gente vai utilizar. Tá? A parte de integração, ou melhor dizendo, de transação, é fundamental. A parte de transação é fundamental e importante que ela seja automatizada e já, digamos, prevista na engenharia de software do seu gerenciador de banco de dados. Por exemplo, vamos imaginar aqui, deixa eu entrar aqui no meu Workbench, mostrar na prática para vocês. Vamos analisar uma situação aqui. Eu tenho aqui esse primeiro produto aqui, código AA11. Esse é o primeiro produto que eu tenho. Eu tenho aqui o estilo 1. Esse estilo 1 aponta para um registro na tabela de estilo, tem aqui estilo, para esse estilo aqui, chá verde. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Vou repetir aqui para vocês acompanharem. Eu tenho o produto 1, aqui, esse primeiro produto, essa primeira linha, esse Sauvignon Blanc, né, um tipo de suco ou de vinho, né? E aqui ele tem o estilo 1. Esse estilo 1, eu não sei que estilo é esse. Eu quero saber que estilo é esse. Eu vou na tabela de estilo e vou verificar que o estilo 1 é o chá verde. Tudo bem, pessoal? Agora, eu pergunto para vocês, eu poderia, de forma arbitrária, chegar nessa tabela e excluir esse registro 1 aqui? Poderia, não poderia? Agora, o que vai acontecer com esses registros aqui na tabela de produtos que tem código 1? Por acaso, eu só tenho um aqui, né? O resto aqui é 2 e 3. Eu só tenho um. Mas o que aconteceria com esse registro aqui, pessoal? Se, por um acaso, eu excluísse o código 1, de estilo 1, o que vocês acham que aconteceria? Não, erro não vai dar, mas vai haver um grande problema. E esse problema é chamado problema de integridade. O que acontece? Quando eu tenho um relacionamento entre duas entidades, eu estou prevendo uma integridade referencial. Concorda comigo, pessoal, que esse código 1 aqui, Otávio, ele perdeu a referência. Eu não tenho como saber qual que é o nome desse estilo. Ele não tem mais referência. Tá? Eu vou usar uma outra linguagem aqui para vocês entenderem melhor. É como se esse código aqui, esse registro, ele ficou órfão. Ele perdeu a referência dele. Houve um erro de integridade. Tá? Foi uma falha de integridade. O banco de dados, teoricamente, ele ficou corrompido. Logicamente falando, não é verdade? Logicamente falando, ele está corrompido. Por quê? Porque eu não tenho como saber qual que é o estilo. Então,
O que acontece? No passado, inclusive no MySQL, nas primeiras versões, esse tipo de integridade ele não era implementado. Você tinha que fazer esse controle na mão, entendeu? Hoje em dia, não. Hoje em dia, quando você vai criar, eu, por exemplo, quando eu crio aqui, ó, essa minha tabela, vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho aqui um item chamado Foreign Key. Seria o quê? Chave estrangeira. Então, quando eu implemento isso aqui, eu criei, de fato, uma chave, olha, estrangeira. Criei uma chave estrangeira. Então, quando eu vou clicar com o botão direito aqui para mostrar para vocês a estrutura dele, ó. Criar um alter table aqui, ó, aí você vê a estrutura. O que eu posso mostrar para vocês por meio dessa estrutura? Eu posso dizer para você o seguinte, porque nessa estrutura aqui, ó, o meu campo código de estilo, ele está com um sinalzinho vermelhinho aqui, ó. Deixa eu, inclusive, fazer o seguinte aqui. Eu vou chamar aqui a lupa para poder aumentar isso aqui, ó, para vocês enxergarem melhor. Olha só. Aqui eu tenho código de estilo, tá vendo? Ó? Eu criei um tipo para ele, eu estou dizendo para ele que ele é não nulo, ele não pode ser nulo. Tá? Ele não é nulo. Tá? E aí, quando eu clico em cima, esse código aqui, ó, ele mostra aqui o nome da coluna, tá? Ele fala que não é nulo. E ele mostra, inclusive, aqui embaixo, ó, eu tenho ó, uma chave. Então, com isso, eu estou implementando aqui, ó, com essa característica, esse engine aqui, esse InnoDB, caracteriza isso. E quando eu implemento um relacionamento, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, esse relacionamento, qual é a característica dele? Ele vai ser on-update? Ele vai ser on-delete? Aqui eu posso escolher se ele vai ser on-update ou se ele é on-delete. O que significa isso? Significa o seguinte, olha só como é que o negócio é perigoso. Marcos, se eu colocar aqui on-delete, se eu marcar esse campo aqui como on-delete, o que acontece? Se por acaso eu vier aqui, ó, deixa eu sair da lupa para mostrar para vocês aqui no visual melhor. Se eu vier aqui, ó, a nossa tabela de produto, eu já listei, eu vou listar aqui para vocês aqui, ó. Ó, se eu apagar, por acaso, melhor dizendo, deixa eu voltar aqui no início, porque eu já estou conseguindo montar estilo. Se eu apagar, por acaso, esse estilo 1 aqui, ó, se eu colocar naquele item que eu mostrei para vocês agora há pouco, e aqui no produto, esse campo aqui, ó, esse estilo, o relacionamento dele é delete, quando eu matar o estilo lá, sabe o que ele faz? Ele exclui esse registro aqui também, ó. Ele apaga em cascata, entendeu? Olha como é que é perigoso esse negócio. E todos os produtos relacionados àquele estilo serão apagados. Se eu vier aqui, ó, como eu mostrei para vocês, deixa eu entrar de novo aqui, eu acho que eu já tenho aqui um esquema montado, aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Aqui, né? Estava mostrando isso aqui, né? Olha só. Se eu disser aqui, ó, que esse on-delete, se eu colocar aqui, ó, cascade, você consegue enxergar essa parte aqui, pessoal? Cascade, ele vai apagar em cascata. Se eu deixar ele como restrito, eu vou dizer o seguinte, olha, eu estou implementando aqui uma restrição, ou seja, estou implementando aqui integridade. Ou seja, Otávio, aí sim. Imagina que você fez um programa e que o usuário lá, um usuário desavisado, tentou excluir aquele estilo. O meu próprio gerenciador de banco de dados não vai permitir que esse registro seja excluído. Ele vai dar um erro. Mas isso porque eu deixei aqui como delete aqui como restrito. Entendeu? Se eu colocasse cascade, ele ia apagar tudo. Agora, se eu colocar aqui no on-update como cascade, seria mais ou menos o seguinte. Eu venho aqui, ó, no meu estilo. Bom, esse código 1 aqui, eu vou alterar para 9. O que acontece com todos os produtos que têm o estilo, código de estilo 1?
todos os estilos aqui, ó, e tem código 1. Aqui, ó, 1. Automaticamente eles mudam para 9. Se eu tiver 100 registros aqui com código 8, todos mudam para 9. Porque eu fiz um update, uma atualização em cascata. Entenderam, pessoal? Estão comigo aqui, pessoal? Tá beleza? Tá acompanhando, Marcos? Beleza? Entenderam a ideia? Então, aqui a gente está falando sobre essa parte estrutural. Aí vocês perceberam, pessoal, como é interessante esse workbench, né? Ele me permite fazer tudo isso de uma forma visual. Por meio do SQL, eu conseguiria fazer isso também, tá? Porque, na verdade, o que ele faz é produzir um SQL para essa operação. Só que, de forma visual, eu consigo resolver tudo isso. Tá? Muito bem. Então, vamos voltar agora lá para a nossa apresentação. Estava aqui, né? Então, com isso, a gente mostrou um pouquinho dessa parte tão importante, e essa parte de integridade, tá? Referencial. Qual a conclusão, pessoal, da nossa aula de hoje, tratando sobre essa introdução e os fundamentos de bancos de dados? Os bancos de dados, eles são fundamentais na área da informação, atuando como pilares que sustentam a tomada de decisão, inovação e operações diárias em diversos setores. Sua capacidade de gerenciar volumes crescentes de dados com eficiência é essencial para o desenvolvimento e sucesso organizacional. Gente, hoje em dia, não tem como você, como profissional de desenvolvimento, viu, Marcos? Você, como um cara de desenvolvedor de software, você não tem como se desenvolver nessa área sem conhecer banco de dados, sem dominar essa parte de banco de dados. Isso é fundamental. Tá? O profissional de software, eu não vou chamar isso de infelizmente não, tá, pessoal? Mas eu vou dizer para vocês que isso é uma característica que ele tem que ter. Ele tem que ter domínio do banco de dados. Por isso que é tão importante essa disciplina para o curso de vocês. Então, tudo aquilo que vocês aprenderam na parte conceitual lá, a gente vai implementar na prática aqui. Tá ok? Vamos seguir assim para as outras aulas. Tá bom? Bom, à medida que avançamos nessa disciplina, cada lição construirá sobre essa base, equipando você com conhecimento e habilidades necessárias para projetar, implementar e gerenciar sistemas de bancos de dados eficazes, abrindo portas para inovação e eficiência operacional nas organizações que você vai, evidentemente, trabalhar. Tá? Maravilha, terminamos aqui. Vou voltar aqui para o nosso meeting. Volto para cá. Vou parar aqui a apresentação e vou dizer para vocês que essa foi apenas uma primeira aula de uma jornada que a gente vai ter pela frente aí, tá? E eu não tenho dúvida que vai ser muito interessante para vocês, tá bom? Então, a gente, embora eu estou encerrando aqui essa parte conceitual, eu vou encerrar. O Paulo gostou, né, Paulo? Legal. Eu vou dar uma parada aqui para poder parar a gravação, para não estender mais, e a gente vai para um segundo um segundo momento da aula, tá, Juliana? Os demais colegas. Vamos agora trocar umas ideias com tudo aquilo que a gente viu, as dúvidas que vocês tiveram, o que a gente vai ter pela frente. Vamos conversar aqui fora a gravação. Tudo bem? Isso aqui é mais para vocês estudarem, verem tudo que a gente estudou. Tá bom? Então, estou parando a gravação. Estou parando a gravação por aqui, para a gente poder já iniciar a nossa discussão. Valeu, pessoal.